Olá, primeiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem, espero que tenham aproveitado o final de semana, o feriado. E aí, comeram bastante chocolate? Tá todo mundo mais gordinho, né? Olha só, a tia Deise está aqui para mais uma aulinha com vocês. Eu já peço que vocês peguem o livrinho de Aprender a Pensar, nas páginas 30 e 31, tá certo? Essa aulinha a tia Deise vai só relembrar algumas coisas que nós vimos na aulinha anterior, tá certo? E fazer uma atividade com vocês, uma página com vocês, tá bom? É só reforçando os conceitos que a gente já aprendeu. Bora lá? Antes da gente iniciar a aulinha, a tia Daisy quer falar algo para vocês. Esse livro de Aprender a Pensar, ele é semestral. Isso significa dizer que vocês usam no primeiro bimestre e no segundo bimestre, tá certo? A gente deu uma avançada nele e agora a tia Daisy vai parar um pouquinho, tá bom? Ele vai ficar aí guardadinho. Se a tia Daisy voltar a precisar usar novamente por esses dias, aí eu falo. Caso contrário, a gente guarda. Assim que nós retornarmos à nossa aula presencial no Êxito Colégio, a tia Daisy vai desenvolver algumas atividades práticas com vocês, porque tem atividade que precisa, que necessita que nós possamos estar juntos para o aprendizado ser melhor, tá certo? E como ele é semestral também, a gente não tem a necessidade de terminar ele agora, tá certo, meus amores? Então vamos lá, olha só. Na aulinha anterior, a tia Daisy conversou com vocês sobre alguns conceitos, como por exemplo a empatia, que é quando a gente se coloca no lugar do outro. Como assim, tia Daisy? Se tem uma pessoa passando por uma situação difícil, chorando, algo doloroso, ou perdeu algo, ou um deficiente, ou alguém que não consegue enxergar bem, andar, quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa e se aproxima para ajudar, ou em vários outros sentidos, a gente está usando de empatia. E nós vimos que é quando basicamente a gente se coloca no lugar do outro, se dispõe a ajudar. E, além disso, nós vimos também na aulinha anterior que as expressões faciais falam muito, né? Quando a gente tá triste, abatido, cabisbaixo, significa dizer que a gente tá preocupado, alguém nos deixou triste. Isso é muito importante observar nas pessoas, tá certo? Quando a gente tá feliz, quando a gente tá bravo, ansioso, nervoso, o nosso rosto, ele fala muito. Lembra que a tia Daisy sempre fala que há vários tipos de leitura, que a gente não precisa ler somente o texto escrito. Lembra? Na matemática, a gente observa os números, a gente observa algumas imagens, né? E também faz uma leitura dela. O nosso corpo, as nossas expressões, a expressão facial fala muito, tá certo? Quando a gente tá com o rostinho meio abatido, triste, significa dizer que a gente pode estar com algum problema. E a gente pode perguntar ao coleguinha como ele tá, porque ele tá um pouco triste, né? Na sala, quando algum coleguinha fica triste porque alguém aringou com ele ou alguma coisa que aconteceu, ele faz o que geralmente? Ou vem dizer a tia, ou fica com a cabecinha baixa, meio triste, a tia vai lá e pergunta o que aconteceu, não é isso? Então, as expressões faciais, elas falam muito, a gente precisa observar as pessoas, tá certo? Outra coisa que a tia Daisy também falou com vocês, que foi com relação, qual era o título da nossa aula no livrinho de vocês? Na nossa cabeça sempre cabe mais, ou seja, nós sempre estamos dispostos a aprender, tá certo? Desde pequenininho, quando a gente nasce, a gente começa a aprender as coisas, tipo, um bebezinho, ele começa as primeiras palavrinhas, a andar, não é isso? A brincar. Aí depois ele começa a perguntar e a gente vai aprendendo. Assim como vocês, né? Estão numa fase em que vocês sabem mais do que os bebezinhos, né? Em muitas coisas. E cada vez mais, porque a nossa cabecinha, ela sempre está disposta, aqui o nosso cérebro sempre está disposto a receber mais informações. Por isso que é tão importante a gente perguntar, saber perguntar, tá certo? À medida que a gente pergunta, a gente aprende, tá certo? Então, vamos lá, ó. Empatia, se colocar no lugar do outro, sempre ajudar. Um coleguinha não sabe amarrar o cadarço do tênis. Aí eu posso pensar, poxa, se eu tivesse no lugar do meu coleguinha, eu iria gostar que alguém viesse me ajudar. Então, eu sei amarrar o cadarço, eu vou lá pedir ao meu coleguinha. Ou melhor, ensinar o meu coleguinha. Não é assim que nós devemos fazer? Ou, se não sabe, tia ou alguém pergunta, tá certo?
E essa questão do perguntar, ela é muito importante. Porque, geralmente, a gente faz perguntas às pessoas que estão mais próximas da gente. Como assim, tia Daisy? Aquelas pessoas que a gente mais confia, não é verdade? Quem são as pessoas que a gente mais confia? O papai, a mamãe, um irmão, uma irmã, um primo, uma tia, às vezes a tia da escola. A gente gosta tanto que confia, né? De falar algumas coisas que a gente pode estar sentindo, que nos deixou triste, nos deixou feliz. Às vezes você chega com tantas novidades para a tia Deise, né? Do final de semana ou de algo que aconteceu. Então, assim, é alguém que a gente confia, que a gente gosta de conversar. E geralmente a gente tende a perguntar as coisas a essas pessoas. E é muito legal que vocês façam isso. Sempre perguntando para sempre aprender. Quanto mais a gente pergunta, tia, eu não entendi isso, mamãe, eu não entendi isso. E a mamãe e o papai vai lá e nos ensina, né? Ensina a você. Isso faz com que você aprenda. Mais coisinha você vai armazenando no seu cérebro, na sua caixinha, que é a cabeça, tá certo? Então, bora lá. Na página 30, a tia Daisy tirou uma foto do celular para ficar melhor, que a tia Daisy grava no iPad, tá certo? Bora lá? Na página 30 diz: conecte ideias. Acompanhe a leitura do professor e descubra por que é importante pedir ajuda para aprender mais. Olha só, o primeiro quadradinho diz assim: com certeza você sabe muitas coisas e já é quase um especialista em alguns assuntos, brincadeiras, desenhos animados, filmes. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai aprendendo. Se você assistir mais um filme hoje, você vai ter como dizer, tia Deise assistiu um filme legal, esse filme é assim, assim e tal. Tia, ela é diferente de outro filme que eu assisti. A gente começa a comparar, tá certo? Isso a gente aprende. Se eu assistir um filme que era só de comédia, de brincadeira. Nesse outro filme, eu assisti uma história verdadeira. Isso significa dizer que foi uma história que aconteceu de fato. Então, eu começo a diferenciar o que alguém criou na imaginação e fez um filme e uma história, um relato de algo que aconteceu de verdade. Então, ali eu vou armazenando na minha cabecinha. Mas é impossível saber tudo, verdade? Porque, nós estamos sempre em constante aprendizado, né? Isso eu aprendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Às vezes no dia a dia mesmo, quando a gente conversa com alguém, algo que a gente não tinha percebido, a gente aprende, mas é sempre constantemente, sempre aprendendo. Ninguém vai conseguir 100% saber tudo, porque é muita coisa no universo, né? Muita coisa pra gente aprender. Aprendemos melhor quando algo nos chama atenção, quando é divertido e quando alguém nos ajuda. 3 coisinhas aqui, Quando algo chama atenção, a gente vai passando em um lugar. Nossa, super colorido, um desenho bonito. Alguma coisa chamou atenção quando a gente olhou, o que a gente ouviu, ou um cheiro muito bom, né? Ou passar a mão em algo, a gente está desenvolvendo aqui os nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, quando a gente come algo é o paladar. Nossa, que comida gostosa! Chamei a atenção, queria a receita para que a minha mãe fizesse, né? Nos chama a atenção, chama para que a gente pare e observe. O outro ponto, quando é algo divertido, quando a gente ri, quando a gente brinca, né? Esquece qualquer coisa e fica ali na brincadeira, na diversão. E quando alguém nos ajuda, isso também torna-se importante e interessante. Porque, como a gente disse, né? Nós não sabemos tudo, então se tem alguém para nos ajudar, isso melhora. Outra coisa, não devemos ter medo de pedir ajuda a outras pessoas quando não sabemos alguma coisa. Se não perguntarmos, podemos perder a oportunidade de aprender, não é verdade? Então, a gente precisa sempre perguntar, questionar para que a gente aprenda. Na página 31 diz assim: marque a imagem que provavelmente a criança precisa de ajuda. Aí, olha só, lembra que a tia Daisy falou das expressões faciais? Na opinião de vocês, tem 3 crianças. Tem um menino um pouquinho cabisbaixo, segurando um livrinho e no corredor, e as outras pessoas parecem estar o quê? Comentando, né, dele, falando alguma coisa dele. O outro menino tá ali
estudando em um ambiente calmo, prestando atenção. A outra menina tá ali com o patinete dela, tranquila, passeando. Qual desses três vocês acham que está precisando de ajuda, em que a gente poderia usar de empatia, né? De perguntar algo através da expressão facial? Qual seria? Hein? Fala aí pra tia. A primeira imagem, né? O menino, ele tá aqui, ó, segurando o caderninho, cabisbaixo, dá a entender que os outros colegas lá atrás, eles estão rindo dele por algum motivo. E isso é bullying, né? Independente de como a pessoa seja, as atitudes dela, nós aprendemos que nós somos diferentes, não é isso? E que nós devemos respeitar as diferenças. Como assim, tia Daisy? Se o meu coleguinha ele é diferente fisicamente de mim, é a qualidade dele, é ele. Se ele pensa diferente que eu, é o pensamento dele. Prevalece o respeito, tá certo? A gente ouve todos, respeita todos, e isso faz com que a gente viva bem, com que a gente seja boa, nós possamos ser bons com outras pessoas, tá certo? Então, bora lá, circula aí a imagem, ou marca a imagem, a atividade pede para marcar. Marca aí a imagem do menino que tá com um semblante de tristeza, não é isso? Que precisar da nossa ajuda, de empatia, de se colocar no lugar dele. Poxa, o que será que tá passando na cabecinha dele? Ele pode estar muito triste mesmo. Então eu posso ir até ele, perguntar o que ele tá sentindo, aconselhar, chamar para brincar, para sair, para tomar um sorvete, tá certo? O 2 diz assim: você costuma pedir ajuda? Sim ou não? Se sim, você circula, ou se não, você circula. Lembrando que é muito importante a gente estar pedindo ajuda, não é verdade? E na última diz assim: a quem você pediria ajuda para continuar aprendendo em... Eita, tia. A tia Daisy cortou um pedacinho. A quem você pediria ajuda para continuar aprendendo? Eu acho que é, cite o nome abaixo. Deve ser isso, é porque a tia cortou na hora de tirar a foto. Eu posso pedir ajuda a... Lembra que a tia Daisy falou quanto é importante a gente estar sempre pedindo ajuda às pessoas que a gente mais se identifica, que mais gosta? O papai, a mamãe, a titia, o vovô, a vovó, um vizinho, um tio, a tia da escola. Sempre aquelas pessoas que nós sabemos que vai nos ajudar, não é isso? Que quando a gente pergunta, não vai, ai menino, né, vai estar brigando, mas aquela pessoa que vai estar sempre disposta. Claro, às vezes o papai e a mamãe, outra pessoa pode estar atarefada no momento e dizer, daqui a pouco eu explico, mas a gente tem a certeza que eles irão voltar, irão nos ajudar, tá certo? Então, ó, qual é a dica do aprender a pensar? É nunca ter vergonha de perguntar. Sempre perguntar às pessoas que a gente mais gosta, que mais tem confiança sobre algo que a gente tem dúvida, tá certo? Perguntar para aprender mais. Observar as faces das pessoas, né? As expressões faciais e poder usar de empatia, se colocar no lugar do outro. Tá certo, meus amores? Como a tia Daisy falou, não vou continuar mais nesse livrinho por enquanto, tá certo? A tia vai dar uma pausa, a não ser como continuar a questão das nossas aulinhas. Então, quando retornarmos às nossas aulas no Êxito Colégio, a tia Daisy faz a prática com vocês e iremos continuar, porque o livro de Aprender a Pensar, ele é semestral. Então, a gente usa no primeiro e no segundo bimestre. Tá certo, meus amores? Beijos! Façam a atividade, postem no grupo, tá bom? Para a tia Daisy poder estar vendo quem tá fazendo, dar um ok, registrar tudo direitinho, tá certo? E a próxima aulinha de Trajeto I, tá certo? Beijos!